Olá a todos, eu sou o Mário Gandra. Bem-vindos a um novo Point of View. Este Point of View não tem um tema escolhido. Foi o tema que se impôs. Procurarei partilhar convosco alguns pensamentos, algumas reflexões acerca do recente caso do professor russo, do professor Vladimir Pliasov, que foi despedido da Universidade de Coimbra. Na verdade, este é apenas, independentemente da sua importância em si mesmo, mais um caso que nos mostra uma tendência que se tem vindo a revelar ao longo dos últimos meses, talvez ao longo do último ano, e que é uma tendência muito preocupante porque tem a ver com a liberdade de expressão, com a defesa da democracia e com o clima democrático que nós queremos que se mantenha no nosso país. Não é, de facto, o único caso. Esta é uma tendência que se tem vindo a agravar. Nós todos ouvimos, todos vimos as acusações a Boaventura Sousa Santos, que surgiram de uma maneira descabelada e completamente fora de tempo. E depois do ataque a Boaventura Sousa Santos vem a tentativa de denegrir o Centro de Estudos Sociais com acusações absolutamente extraordinárias a partir de comentadores da televisão, sem responsabilidade do que dizem. O Centro de Estudos Sociais é agregado à Universidade de Coimbra, por falar nisso. E ainda em relação a Coimbra, Conservatório de Coimbra, um conhecido professor de música que já foi diretor do mesmo conservatório, há dias foi, vamos dizer, denunciado à direção do conservatório por um colega que se diz judeu de raiz ucraniana, porque este professor participou nas comemorações do dia 9 de maio, dia da vitória, sobre o nazismo que fechou a Segunda Guerra Mundial. Eu fico com dificuldade em poder comentar este tipo de situações que vão acontecendo. É evidente que, lembramos, mais antigo, tivemos o caso do ataque desenfreado, sem valores, a uma Associação de Acolhimento de Migrantes dos Países de Leste Europeu, em Setúbal, com acusações mirabolantes que em nada deram, apenas incomodaram as pessoas que vinham fazendo esse serviço, que incomodaram a Câmara de Setúbal, mas serviram para ajudar a criar esta ambiência da crítica ao diferente e de uma certa transposição de um clima de medo, com a intenção certamente de que o manto do medo vá cobrindo as opiniões. E logo a seguir, ou talvez até a esse propósito, se bem me lembro da Associação dos Migrantes, de apoio aos imigrantes em Setúbal, aparece um senhor ucraniano, chefe de uma associação, a pedir, foi isso que ele fez, a ilegalização do Partido Comunista Português. Onde é que nós chegamos? Portanto, tem havido também, sabemos, incómodos e dificuldades em várias iniciativas, por exemplo, do Conselho Português para a Paz e Cooperação. Tem encontrado dificuldades. Isto é, quem ainda se tem demonstrado a avançar com iniciativas de defesa pela paz, uma associação não partidária, uma associação cívica, digamos, tem encontrado essas dificuldades. Também não se compreende assim muito bem. Portanto, isto para além, evidentemente, dos cortes de estações de televisão, dos cancelamentos de espetáculos, de artistas, os banimentos dos desportistas porque são russos ou amigos dos russos ou ligados à cultura russa. Bom, ainda há de chegar o dia em que nós vamos perceber como é que foi possível
num país que é Portugal, com a Constituição da República que temos, fazer tudo isto. E nessa altura vamos chegar a conclusões interessantes. Bom, outros já se referiram a esta tendência preocupante para silenciar o pensamento diferente e outros já reafirmaram a impossibilidade que os democratas portugueses têm em aceitar o crescimento destes desmandos. Porque todos nós não podemos aceitar este estado de coisas e o desenvolvimento deste estado de coisas. Entre outros, que eu tenha reparado, e não vou fazer uma listagem exaustiva, mas não posso deixar de recomendar, por um lado, e relembrar os comentadores do Nuno Ramos de Almeida e Pedro Tadeu, que referem com frequência estes casos a partir dos seus comentários que fazem aos comentadores de serviço nas televisões. O canal Geopol de Ricardo Nuno Costa, que é um madeirense que transmite o seu canal YouTube a partir de Berlim, e talvez mais recentemente lembro-me de ter lido As Novas Fogueiras da Inquisição, de António Filipe, artigo publicado no Expresso, e um magnífico texto do Garcia Pereira, Na Estátua de Sal, que é imperdível, deve ser conhecido por todos. Mas voltemos então mais no concreto e rapidamente ao caso do professor Pliassov. Porque talvez seja paradigmático e nos permita despistar aqui, ou trazer aqui algumas notas que convém observar. Primeiro, foi vítima de uma denúncia de dois ucranianos. Uns dizem que são ativistas ucranianos, outros que são dois jovens, outros que eu não pesquisei porque não é importante. O que é importante é aquilo que de facto se passou e como o Estado português e as autoridades portuguesas reagem neste caso e noutros semelhantes. Portanto, aparece uma denúncia que foi publicada primeiro num jornal local por esses jovens, eventualmente era o que ia a dizer, talvez tenham sido ou sejam alunos da Universidade de Coimbra, não sei, não confirmei, mas a verdade é que o jornal local aceitou como boa a opinião dos que denunciaram e publicou. A seguir, o Observador pega no caso e amplificou. E o Observador já é um meio de comunicação de âmbito nacional. E a seguir ainda, com toda a imbecilidade que lhe conhecemos, o grande comentador da SIC, aquele que é absolutamente ridículo e imbecil, traz a denúncia para as televisões, para, portanto, um âmbito ainda mais largo. E o que se pode perguntar é, primeiro que tudo, quem é que tem a obrigação, quem é que tem a tarefa institucional de zelar pelas condições democráticas e de tratamento igualitário a que os órgãos de comunicação social no nosso país são obrigados. Quem é que tem que vigiar sobre o cumprimento de princípios democráticos elementares? Então quer dizer que estes órgãos aceitam como boa qualquer denúncia, desde que seja feita por ucranianos? Não pode ser. Já basta que tenham vencido o Festival da Canção anterior. Não pode ser. Portanto, independentemente de uma pessoa se sentir ofendida com uma publicação num órgão de comunicação social, seja escrita, seja televisiva, há uma entidade em Portugal que tem que fiscalizar sobre a manutenção das condições de equidade e de democracia nos órgãos de comunicação social. Isso é extremamente importante e não foi feito.
depois um bocadinho de estudo, de atenção ao conteúdo da denúncia também não seria mau. E se tivesse sido feito, isso foi muito bem explicado precisamente nos comentadores, e não vou repetir isso, desafio-vos a verem também, é ridículo, é imbecil. Como é que se pode acusar um professor que é diretor de um centro de estudos russos, de língua e cultura russa, de fazer propaganda da sua própria cultura, isto é, da sua realidade ontológica, que justifica a sua participação na própria universidade. Deve dizer-se que este centro de estudos granjeou, em anos passados, um crédito, inclusivamente a nível internacional, muitíssimo importante. Era dos centros, ou foi dos centros de estudos de cultura russa mais importantes da Península Ibérica, pelo menos. Portanto, acusações absolutamente ridículas. Defensor da cultura russa. Putinista. Vamos lá ver. Em Portugal, qualquer um pode ser putinista. Aqui não há nenhuma lei que proíba alguém de não estar de acordo com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Não há essa lei. Isso é possível. Depois é espião. Bem, os espiões é com o SIS. Talvez depois, quando eles deixem de andar atrás dos computadores do outro senhor que saiu do Ministério das Infraestruturas, talvez eles depois vejam onde é que andam os espiões russos, ucranianos e os outros que poderão andar por aí. Quer dizer, Portugal é um país democrático e há liberdade. E a liberdade é para todos. Para os portugueses e para os que nós cá recebemos. É sem dúvida para os ucranianos, que merecem apoio, que precisam de ajuda. Mas também é para os russos, também é para os checos, também é para os polacos e é para todos aqueles que estão connosco, que têm que ser tratados em igualdade de circunstâncias com os próprios portugueses. Mas para isso ser assim, é preciso que o governo, que tem a obrigação constitucional de zelar pela defesa da democracia, faça aquilo que tem a fazer e ponha a funcionar as estruturas institucionais que têm que funcionar. Porque é absolutamente inaceitável que se procure estender o tal manto do medo e a opinião única a todos cá em Portugal. Isso é impossível, porque haverá sempre quem não aceite isso. É absolutamente impossível. Último caso, última nota. O professor russo foi despedido porque o reitor da universidade, que é o mesmo reitor da carne de vaca retirada das cantinas para defender o ambiente, despediu. Onde está a Inspeção-Geral do Trabalho para fazer o necessário inquérito sobre a legalidade desta ação deste reitor, que, se tivesse vergonha na cara, demitia-se. E já agora, podemos perguntar se o Conselho Nacional de Reitores se incomodou com isto ou se lava as suas mãos. Bem, um padrão, não há dúvida, um padrão de comportamentos se manifesta aqui e um padrão de negligência, pelo menos, do governo e das suas instituições também parece estar a prevalecer. Mas não podemos aceitar este estado de coisas. Há aquele poema que é o mais conhecido, de Brecht, que pode ser revisitado mais ou menos assim. Vieram buscar os russos, mas como eu não era russo, não me importei. Depois vieram buscar aqueles que pensavam semelhantemente aos russos. Mas como eu nunca manifestei essa opinião, também não me importei. E depois até vieram buscar aqueles que afirmavam que era preciso defender a paz. Apenas defender a paz.
também vieram buscá-los. Mas como eu nunca tinha aberto a boca para defender a paz, mesmo assim ainda não importei. E depois